E o Wagner Galardão, que é o nosso coordenador do ProArmas do Rio Grande do Sul. Tudo bem? Tudo ótimo, Paulo. Prazer estar aqui presente com todos vocês, os colegas da mesa, e poder tratar aqui num programa de tamanha audiência que nós temos no nosso Rio Grande, a quantidade que a gente tem na matéria, né, que é espinhosa, né, uma matéria espinhosa, mas a gente quer trazer luz aí às trevas da questão do armamento civil, dos atiradores, dos CACs também no nosso estado. Poder contribuir aí para desmistificar todo esse embrólio que a gente tem aí, que a gente tem muita desinformação. Eu sou liberal, sou absolutamente favorável às armas, sou favorável à legalização da maconha, por exemplo. Quer dizer, hoje é o ponto, claro que tudo é balizado por lei. Agora, é que houve um exagero, né? Quando libera as armas, entre parênteses, libera, porque a liberação ela não foi total, há um exagero. Gente aí com 200, 300, 400 armas, munição a varrer. Não há necessidade disso. Quer dizer que as pessoas que têm que estar armadas para defender, por exemplo, no campo a sua propriedade, acabam sendo prejudicadas por essas pessoas que vão ao exagero de ter desnecessariamente tantas armas. Aí eu sou um CAC. Colecionar armas. Bom, mas como eu sou liberal, vai colecionar armas, mas tantos colecionadores como surgiram nesse período, vá colecionar armas assim na China. Mas é uma demanda reprimida, né, Paulo Sérgio? Nós temos uma demanda reprimida. Se nós parar para pensar, se nós for pegar aí no contexto mundial, o tiro esportivo, ele nos deu até no Brasil a primeira medalha olímpica. E aí nós vemos o quê? A gente vê que viu uma demanda reprimida no mercado. O mundo inteiro tem diversas modalidades de tiro, tiro prático, tiro defensivo, e várias categorias com diversos tipos de armamento. Nós vemos sempre o exemplo dos Estados Unidos, mas podemos pegar outros países. Mas falar de Brasil, o Brasil é um grande player nesse mercado do tiro esportivo no mundo. Ele sempre é muito competitivo, e nós temos grandes equipes, inclusive nós temos grandes atletas que estão sempre pontuando no mundial. Eu não tenho essa pesquisa, eu quero saber o quantos praticam por esporte o tiro esportivo, perto de quem coleciona armas e tem armas em abundância desnecessariamente. Essa é a comparação, porque eu não tenho dado estatístico disso. O que acontece, né? A gente viu Se tu falasse numa medalha de tiro. Não, ele falou que foi a primeira. Foi a primeira medalha olímpica do Brasil. Inclusive isso foi em 1920, nos Jogos Olímpicos. E depois disso, quantas medalhas? Nós temos diversos atletas aí que são em uma infinidade de várias modalidades. Inclusive agora nós tivemos aí uma atleta de 19 anos que está indo para o Mundial. Vai competir o Mundial de tiro ao prato. Então nós vemos que nós temos atletas de várias idades, e isso é legal, porque o tiro esportivo, ele tem diversas idades, modalidades que tem, pessoas jovens até pessoas mais velhas. E quando a gente fala em quantidade de armamento, as pessoas se assustam, mas quando tu começa a conhecer o tiro esportivo, tu vê que tu precisa ter diversas armas, porque são diversas modalidades de tiro, e aí nós temos também a questão do próprio treinamento desses atletas. Um nadador, ele só se torna um grande nadador se ele treina muito. E um atirador esportivo só se torna um grande atirador esportivo se ele treina muito. E para isso ele tem que atirar, ele tem que dar tiro. E logo é munição. Então quando a gente proíbe o atirador esportivo de uma quantidade de munição, ou limita muito, tu não consegue ter uma expertise no tiro, porque o tiro é treino. É uma habilidade que tu desenvolve ao longo do tempo com quantidade de tiro. Quer se destacar no mercado de trabalho? E eu quero agora, no nosso falômetro aqui, quem menos falou foi o nosso homem da ProArmas aqui. Então, o ponto final, inicial, é seu, meu caro Wagner Galardão. Obrigado, Paulo Sérgio. Mas o assunto não direcionou, né? Tecnologia, toda a questão ficou um pouco afastado, né? Tem muita, né? Muita. Uma tecnologia bem antiga e funciona muito bem. É antiga? E esses mísseis que estão sendo usados? Lá na Ucrânia? Isso não é armamento, mas a Ucrânia provou, né, que o armamento civil é necessário, né? Porque na hora que faltou o armamento do Estado, foi o cidadão civil que defendeu o próprio país, né? Bom, tu está considerando o homem, então, uma arma? Sim, o homem é uma arma, né? Depende de como ele usa, pode ser pro bem ou pro mal. O mal praticado por ele, né, justamente ou defendendo o seu próprio país, ou defendendo a sua família, a sua propriedade, é um direito à vida, né? Antes do próprio Estado, antes do Estado existir, a legítima defesa já havia, né? Foi o Estado que limitou a forma da legítima defesa. A gente tem hoje aí muitos vieses, né? Mas a verdade é que defender a própria vida é algo inalienável. Podemos discutir várias ideologias aqui, mas o direito à legítima defesa é inalienável. O meu ponto final, eu quero então encerrar aqui, vai para o ministro Flávio Dino,
ele tem que ter responsabilidade com as milhares de famílias que nós temos aí. Nós temos pelo menos 3 milhões de empregos no Brasil, nesse mundo do tiro esportivo. São dezenas de atletas que estão impossibilitados de treinar. Isso é 4% do PIB do nosso país está no mercado, no mundo do tiro, e não houve um libera geral pelo presidente Bolsonaro. O que houve uma remanda reprimida que, quando houve uma regulação mais eficiente com os dias atuais, né, com a evolução do mundo em si, ele acabou aí tendo muitas pessoas indo procurar o armamento, porque o brasileiro já provou em 2005 que é a favor do armamento. Nós tivemos só no Rio Grande do Sul mais de 84% de pessoas que votaram pelo armamento civil. E o esporte é vida, o esporte são famílias. Eu convido a quem não conhece a ir num clube de tiro e conhecer o tiro esportivo. E que é esse governo que hoje está lá aí ao comando de toda essa nação brasileira, ele governe para todos os brasileiros e também para os atiradores, que ele seja responsável com essa categoria, que não é uma categoria de um presidente ou de outro, mas sim são brasileiros. Perfeito.